Então Tudo vamos na dar paz, início graças a Deus. ao nosso tema da noite, já agradecendo a Thelma Eide, que fará a palestra da noite de hoje. Agradeço por aceitar o convite, que Deus nos proteja, ilumine, nos fortaleça na caminhada. E assim, amado Mestre Jesus, permite que cada um de nós possa absorver a mensagem com muito amor, com muita dedicação, pedindo pelos nossos irmãos necessitados da tua luz, paz e harmonia, e que a tua misericórdia, Senhor, possa atuar sobre todos nós, necessitados do teu amor. Que a tua bênção proteja e ilumine a todos nós, por hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. E assim seja. Então, na noite de hoje, teremos a mensagem de Conhecereis a Verdade, ela vos libertará, pela nossa irmã Thelma Eide, de São Paulo. Muita paz. Agenor, muita paz. Boa Bem-vinda a todos. noite a todos. É com grande alegria que eu estou aqui hoje. Muito obrigada pela oportunidade, principalmente a Deus, ao Mestre Jesus, por nos dar sempre a oportunidade de divulgar o seu Evangelho, né? Para que a gente consiga aí, através do Evangelho de Jesus, ir vencendo as nossas dificuldades, os nossos desafios e crescendo, né, em evolução. Olha o livrinho aqui que a gente vai ler, mas não vai ler inteiro hoje não, tá? Vai ser só um trechinho, tá bom? Bom, conhecereis a verdade vos libertará. A gente ouve muito essa frase, né, dentro da doutrina espírita, e às vezes até mesmo as pessoas comentam, conhecereis a verdade vos libertará. Mas em que contexto Jesus falou isso? Às vezes a gente só pega alguma frasezinha, não sabe o contexto todo, né, do que aconteceu. Então eu peguei aqui no Novo Testamento, essa daqui é a tradução do Haroldo Dutra Dias, e essa frase de Jesus, ela está no capítulo, em João, no capítulo 8. E fala, é o versículo 32, mas a gente vai ler aqui do 31 ao 34, que é o que a gente vai dar uma estudadinha essa noite, tá bom? Então é rapidinho, só para a gente entender em que contexto foi falada essa frase por Jesus. Então, em João está escrito assim: dizia Jesus então aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca nos tornamos escravos de ninguém. Como tu dizes que sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: amém, amém. Vos digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Bom, então, para que a gente entenda um pouquinho esse contexto todo, a gente vai ver que a palavra judeu, ela vem do hebraico. Eu não sei se essa é a pronúncia correta, tá? Mas hebraico era Iehud, no hebraico. E antes da diáspora, que é a dispersão de um povo, né? Os judeus eram denominados representantes da tribo de Judá, que era uma das 12 tribos de Israel. Mas depois, após essa dispersão por todo o globo, esse termo judeu passou a ser usado por todos os descendentes dessa etnia. E Jesus era judeu. Jesus cresceu na tradição judaica, por ser um povo que naquela época professava
publicamente a crença em um Deus único. Né? Porque é a crença de um Deus único, o monoteísmo, né? Por outras, ou politeístas. E aí a gente, se puxar pela história, né, da religião, a gente vai ver que existiam povos que idolatravam o céu, o sol, a lua, o deus trovão, né? Toda aquela. Então era o deus bezerro. Então tinham muitas coisas, eram muito idólatras e muito politeístas. Por isso que Jesus já veio dentro dessa descendência, né, judaica. Mas lá em João ele fala que judeus que não criam em Jesus. Travando. Era os... Tá travando? Tem câmera aberta. Tá saindo cortado, de vez em quando corta. Tem microfone aberto, né? Para fechar esse Tem microfone aberto do Agenor. Ok. Tudo bem? Dá para ir agora? Pode. Bom, então, os judeus que não criam em Jesus eram os fariseus, os escribas, que a gente escuta muito falar, né? Dentro da Bíblia, dentro do Evangelho, a gente a lição disciplinar de Moisés, né? Porque a gente sabe que Moisés, para conter o povo, quando ele saiu com esse povo do Egito e andou, né, pelo deserto, para conter esse povo, ele criou em torno de 660 leis, além dos 10 mandamentos que ele trouxe, né? Então, os 10 mandamentos, sim, vieram de Deus, né? Mas as 660 leis, mais ou menos, que ele criou, isso foram leis civis, que ele criou para conduzir o povo. E essas pessoas que criam, esses judeus que criam em Jesus, não estavam apegados a isso. Eles estavam mais voltados para os 10 mandamentos, para a lei divina, né? Então, eles estavam mais abertos aos novos aprendizados. Por isso que eles seguiam tanto Jesus, se conduziam ali, estavam mais presentes, né? Agora, ainda ali no Evangelho de João, a gente vai ver que Jesus nos diz assim: quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que coisa linda Jesus falando para a gente, né? Quem me segue não anda em trevas. Será que a gente confia nisso? A gente acredita nisso? Porque quando nós não cremos em Jesus, no seu evangelho, e nos afastamos, nos distanciamos dos seus ensinamentos, o que acontece com a gente? Nós só encontramos desilusões, sombras, amarguras. Mas quando a gente crê em Jesus, quando a gente caminha com Ele, caminha através do seu ensinamento, do seu evangelho, apesar das lutas, nós estaremos num caminho de alegria, da esperança, do bom ânimo. Apesar de tudo que a gente estiver vivenciando, nós vamos nos esforçando para seguir esses passos de Jesus, estaremos encontrando novos propósitos,
para vencer as sombras do pessimismo, da desesperança, da tristeza, do medo, do ódio, da mágoa, né? Quanta mágoa a gente ainda carrega. Mas será que nós estamos crendo em Jesus? Ou nós estamos vivendo, agindo como os fariseus, como os saduceus, como os escribas? Porque para seguir os passos de Jesus, nós precisamos ter humildade. A gente não pode agir como os fariseus, que já achavam que sabiam transformar para modificar. Olha que maravilha o que nos diz. Deixa eu ver como é o nome dele aqui, só para me não esquecer. Sócrates, né? Sócrates, que é um precursor do cristianismo. Foi ele que preparou o terreno para que Jesus pudesse vir. Então, Sócrates se encontra até mesmo dentro da codificação espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo, a introdução fala de Sócrates e Platão, que foram dois espíritos muito importantes dentro da doutrina espírita e precursores, né, do cristianismo. E aí Sócrates nos diz, com toda a humildade, com toda a sabedoria desse espírito, ele nos diz: sei que nada sei. Será que a gente está tendo essa humildade para saber que a gente ainda não sabe nada e que a gente tem muito a aprender, muito a fazer, muito a crescer, e que para isso a gente precisa buscar Jesus? Precisa buscar essa verdade, essa vivência com Jesus? Será que nós estamos buscando esse aprendizado, né? Bom, prosseguindo lá nas palavras de Jesus, dentro do capítulo de João, a gente vê que Jesus nos diz que nós temos que permanecer na palavra. O que será permanecer? Permanecer significa prosseguir existindo, continuar sendo, persistir. Então, somente conseguiremos renovar o nosso psiquismo e imprimir valores edificantes na nossa alma se aprendermos o verdadeiro significado de permanecer nas palavras do Cristo. Isso significa buscar fazer escolhas mais acertadas, ampliar os nossos bons sentimentos, desenvolver virtudes, cultivar solidariedade, mas com inteligência, com devoção, jamais duvidando das promessas do Cristo. Porque ele nos prometeu, mas ele vivenciou, ele praticou, ele nos mostrou que é verdade, que é possível, que vai acontecer realmente. Então a gente não pode duvidar de Jesus. A gente tem que trazer essa verdade que Jesus nos trouxe para a nossa vida, para o dia a dia, e caminhar, permanecer junto com ele nessa palavra, insistir nessa busca de escolhas mais acertadas. E dentro disso, Jesus também nos diz que verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha só, se nós permanecermos na palavra, verdadeiramente seremos seus discípulos. Então, se a gente busca fazer escolhas mais acertadas, busca trabalhar mais no bem, busca desenvolver os bons sentimentos, as melhores atitudes, nós vamos estar vivenciando essa palavra sábia de Jesus. Nós vamos trazer luz para o nosso espírito. E se nós vivenciamos essa palavra de Jesus, nós vamos conferir a nós a posição de aprendizes. Só que ao mesmo
tempo que somos aprendizes, também somos usufrutuários dos seus abençoados ensinos. O que quer dizer isso? Todas nós somos aprendizes do Evangelho, porque nós estamos aprendendo a vivenciar a boa nova que Jesus nos trouxe. Só que toda vez que nós praticamos ou nos esforçamos para praticar essa boa nova, esses ensinamentos de Jesus, ao mesmo tempo nós já somos usufrutuários desse abençoado ensino. Então, o que eu faço de bom, automaticamente eu já recebo de troca, de volta. E se eu não recebo automaticamente, eu já estou construindo um futuro para mim de bênçãos. Então, o que eu faço aqui de bom como aprendiz, eu já tenho como usufruto para mim ali mais à frente. Então, é maravilhoso quando a gente consegue caminhar nesse caminho com Jesus, nessa estrada abençoada dos seus ensinos. Porque além de eu aprender, eu também já recebo de volta. É lógico que a gente não tem que fazer com essa intenção de receber, mas pelo menos a gente tem que se esforçar para fazer. Já está num bom tamanho se a gente pensar assim, não, eu vou fazer o bem porque eu vou receber lá na frente, mas faça pelo menos desinteressado no sentido de não cobrar nada de ninguém. Se for para cobrar, espera só de Deus aí as benevolências, que vão vir com certeza se o nosso coração estiver aberto para o amor e para a bondade, né? Só que para a gente ir adquirindo essa prática do Evangelho, a gente tem que adquirir novos hábitos, né? Porque é um hábito novo que eu vou adquirir. Todas as vezes que eu vou tentar praticar esse Evangelho, eu vou estar adquirindo um hábito novo. E aí eu achei muito bacana o que eu encontrei um psicólogo falando sobre hábitos. E ele nos diz assim, que no mau hábito, quando a gente adquire um mau hábito, ele tem uma recompensa muito rápida. É um prazer imediato. Todo mau hábito, ele traz um prazer imediato para a gente, tá? Então, observa aí, dependendo do que a gente está fazendo, se está exercendo, já está me trazendo um prazer muito rápido, é porque eu estou caminhando aí, de repente, para um mau hábito. Só que ele diz assim, que a cobrança vem mais tarde. Só para a gente exemplificar, uma coisa bem simples, tá? Então, vamos lá. Eu começo a fumar, tá? Nossa, é um prazer imediato. Ai, alivia o meu estresse, a minha tensão. Ai, que coisa gostosa. Tô ali, né? Só que isso vai me trazer uma cobrança lá na frente. Mais tarde vai vir a cobrança, uma doença grave, um problema sério no pulmão, desenvolver um câncer, um enfisema, tal. Vou ter muitos problemas lá na frente. Agora vai ser um prazer gostoso, bacana, tá? Se eu como demais, estou comendo demais, ai, que delícia, como isso, como aquilo, como um doce. Não, nossa, que delícia, enche o nariz de doce, que eu só aqui, ó. Eu tenho que o tempo todo me controlar no doce, tá? Que eu amo doce. Mas se a gente vai aí, né, no embalo, é uma delícia agora, maravilhoso. Pelo menos um bolo, então, de aniversário. Gente, tem nada mais gostoso que o bolo recheado. Que é isso, né? Mas lá na frente vai vir uma cobrança. Um diabetes, uma obesidade, não é? Vai vir uma cobrança. É um mau hábito, tá? Agora, ele nos diz que o bom hábito é uma dificuldade imediata. Oh, Jesus, né? Só que a recompensa vem depois. Então, vamos exemplificar o que seria isso. Aí, então, eu tenho que ler um livro. Ai, Jesus amado, começar uma leitura não é fácil, né? A gente lê uma página num dia, fica uma semana sem ler, ou então se a gente insiste, dá sono, dá dor de cabeça, a gente fica cansado, a gente já quer desistir. É torturante para quem não tem o hábito da leitura adquirir esse hábito.
Mas se a gente persiste e consegue adquirir esse hábito da leitura, que maravilhoso que é, gente. A gente descobre um mundo novo, a gente viaja por mundos, galáxias, traz coisas maravilhosas para a gente aqui, ó, no cantinho da nossa casa. Traz muito conhecimento, enriquece a alma, é uma coisa maravilhosa. Então, é difícil no começo, mas tem uma recompensa grande depois. Vamos falar então assim, eu preciso fazer uma academia, fazer um exercício físico, começar uma caminhada. Ô, glória! Não é fácil, né, gente? Não é fácil. Então, é difícil no começo você começar uma atividade física. Mas olha o benefício lá na frente. A gente vai ter mais saúde, mais disposição, vai evitar diabetes, vai evitar a obesidade, vai evitar um monte de problemas físicos, vai trazer um coração melhor, mais trabalhado, né? Uma resistência física melhor. Olha que coisa maravilhosa que a gente vai adquirir. Então, trabalhar a nossa permanência na palavra ali, né, de Jesus, e ser verdadeiramente o seu discípulo, é esse trabalho todo. Esse hábito novo, que no começo é difícil, mas que vai trazer uma linda recompensa para a nossa vida. E aí a gente pode se perguntar assim sobre os hábitos. Quando a gente começa a fazer alguma coisa diferente, a gente pergunta assim, por que eu quero me comprometer com esse novo hábito? Tenho que analisar por que eu estou me comprometendo com isso. Que identidade estarei construindo ao adquirir esse novo hábito? O que vai trazer de bom? Quem eu vou ser através desse hábito? Por que esse hábito será importante para a minha vida? Olha só, a gente tem que se questionar. Então, às vezes, a gente vai fazendo as coisas e não se apercebe para onde aquilo ali está levando a gente. Será que é para um mau hábito ou para um bom hábito para que a gente permaneça na palavra de Jesus, né? E aí, Jesus também nos diz que nós seremos escravos. Se permanecermos no pecado, seremos escravos. E aí, o que será que Jesus quis dizer com essa palavra pecado? Pecado significa, nas palavras de Jesus, significava desvio do alvo, do caminho da lei divina, da luz da consciência. Então, na realidade, quando Jesus falava pecado, ele estava falando isso para a gente, ó, cuidado. Você está pecando, você está se desviando da luz divina. Você está se desviando do caminho. Você está se desviando da luz da consciência. Toma cuidado. Não tinha a palavra pecado essa conotação que tem hoje. Que é aquela coisa assim, se você cometer um pecado, parece que você vai ser condenado para sempre, que não tem mais jeito, que você nunca mais vai conseguir se livrar daquilo. Quando isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Já diz lá, eu nunca sei, gente, se é Pedro que fala isso ou se é Jesus, mas que fala lá, né, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, a partir do momento que a gente realmente vivencia o amor que Jesus nos ensina, nós vamos cobrindo essa multidão de pecados que nós cometemos, esses desvios que nós cometemos. Então, todos nós temos jeito, todos nós vamos ter jeito, todos nós vamos conseguir, de alguma forma, algum dia aí, quitar os nossos débitos com a luz, com a lei divina e sermos espíritos maravilhosos aí, né, de luz. Então, nós somos escravos de alguma coisa? Claro, nós somos escravos o tempo todo de muitas coisas. Por exemplo, nós somos escravos dos nossos temperamentos. A gente, às vezes, tem um temperamento que ninguém aguenta a gente. Às vezes, nem a gente se aguenta. Tem dia que a gente acorda, nem a gente se aguenta. Né? Por causa do nosso jeito de ser, do nosso temperamento.
Só que às vezes a gente fala assim, ah, eu sou assim mesmo. Quem gostar de mim vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. Gente, lê do engano. A gente tem que lembrar que a gente chegou aqui desse jeito. Nós reencarnamos desse jeito. Mas nós não temos que sair daqui desse planeta desse jeito, não. Nós chegamos assim, mas nós temos que sair transformado. Nós temos que sair daqui modificados. Nós viemos à Terra para sairmos de outro jeito. Durante a nossa trajetória humana, nós temos que nos modificar, nos transformar. Nós temos que ser diferentes. Não podemos achar que porque chegamos aqui, nos acomodarmos e ficarmos por isso mesmo. Não é esse o objetivo da nossa vida, da nossa vinda até aqui. O nosso objetivo de estarmos aqui é de sairmos melhores, de corrigirmos as nossas falhas de outroras e as que nós estamos cometendo agora, se possível. Então, não podemos dizer isso, eu sou assim mesmo, quem quiser que me aceite. Nunca. Eu tenho que olhar para mim e ver os meus defeitos, as minhas falhas, aonde eu estou errando e me modificar, me transformar. Porque esse é o objetivo. Evoluir. Eu vim aqui para evoluir. Né? Aí, a gente pode pensar assim. E de quais coisas mais nós somos escravos? Nós somos escravos de vícios. Sejam esses vícios lícitos ou ilícitos. Por exemplo, como bebidas, cigarros, drogas, jogos, sexo, pornografias. Hoje em dia, com essa divulgação, né, da mídia aí, com o celular na mão, com tudo muito fácil, com tudo muito aberto para a gente, tanto coisa boa quanto coisa ruim, nós temos que tomar muito cuidado com os vícios que nós estamos adquirindo, novos vícios. Né? Então, temos que tomar muito cuidado. Toda essa tecnologia é boa, é maravilhosa, porque olha aqui, nós estamos reunidos a uma distância, né, enorme, podendo falar sobre o Mestre Jesus, aproveitando o nosso tempo de forma boa, de uma convivência boa com tudo isso. Mas precisamos tomar cuidado, porque também, do jeito que está muito fácil o acesso a coisas boas, também está muito fácil o acesso a coisas que podem nos levar a essa perdição, a esses vícios, a essa escravidão. Então, temos que tomar muito cuidado. Somos escravos do medo. O medo, no livro Nosso Lar, fala que existe lá no nosso lar uma escola para vencer o medo. Olha só, as pessoas que têm medo aqui no planeta, que estão encarnadas e que têm medo, muitas vezes elas não conseguem fazer nada aqui, não conseguem evoluir nada, ficam estacionadas por causa do medo. Então, nós precisamos vencer isso. O medo é uma ferramenta para a gente trabalhar, para que a gente vença. E por incrível que pareça, existem pessoas que têm medo até mesmo de amar, que têm medo de ajudar os outros. E ficam estabilizadas, não caminham, não andam, não se transformam, não se modificam por causa desse medo. Então, é uma coisa também que nós temos que analisar se esse vício, né, se esse medo não está em nós. Bom, e tudo isso, todos esses desvios são para fugir de nós mesmos. Todos esses vícios, todos esses maus hábitos que a gente cria, são para fugir de nós mesmos, para fugirmos dos problemas, para fugirmos das provas, dos desafios que encontramos aqui no mundo. Então, vale a pena nós começarmos a verificarmos em que níveis de inverdades nós estamos vivendo.
O que eu estou criando de ilusão para a minha vida? Quais são as minhas próprias mentiras? O que eu estou inventando de mentiras para mim mesmo, né? Para fugir dessa verdade que é Deus, dessa verdade que Jesus nos trouxe, dessa verdade de mim mesmo, das minhas verdades. O que eu estou criando de inverdades, de ilusões para fugir de tudo isso? É tempo de nós refletirmos a respeito da maneira que nós estamos vivendo, da maneira que nós estamos levando a nossa vida, os nossos relacionamentos, como que nós estamos vivendo. Já dizia um sábio lá da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Livro dos Espíritos, questão 919. Conhecer a nós mesmos é conhecer o nosso íntimo, é visitar a nossa intimidade com verdade, com lealdade conosco mesmo, para que a gente consiga encontrar essa verdade em nós e fugir dessas ilusões que o mundo cria. Fugir das ilusões para não enfrentar os nossos desafios. Nós viemos aqui para enfrentar os desafios. E Deus nos dá todas as ferramentas, todas as condições que necessitamos para vencer. E aí, então, a gente pode se perguntar o que é a verdade, então, né? Existe uma lenda que diz que a verdade é um espelho que caiu do alto, transformando-se em inúmeros pedacinhos. E cada ser tem apenas uma visão parcial da verdade, de acordo com o caco de espelho que conseguiu achar, né? Então, a percepção, a nossa percepção da verdade, ela é limitada. A verdade, ela para ser revelada, ela precisa ser graduada de acordo com o entendimento de cada um. Então, cada um tem a sua verdade, de acordo com a sua visão, de acordo com o seu entendimento, de acordo com a sua evolução. Cada um de nós. E lá no Evangelho, na questão 628, a espiritualidade nos responde assim a Kardec, né? Sobre essa questão. É necessário que cada coisa venha ao seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco, senão ela ofusca. Então, ele dá o exemplo do sol. Se nós estamos na escuridão e aí a gente sai no sol, a princípio é tanta luz que nós vamos ficar cegos. Nós não vamos conseguir, então não vai resolver toda aquela luz. E aí a gente pode pegar e até ter uma compreensão melhor por que veio Moisés, né? Que foi a primeira revelação. Aí depois veio Jesus, depois de quase 1.700, 1.800 anos, veio Jesus, no momento que a gente estava um pouco mais preparados. Aí depois veio a religião espírita, né? Trazer para a gente ainda mais luz, ainda mais entendimento, tirar o véu sobre muitas coisas, nos esclarecer muitas coisas, trazer junto, além da religião, a filosofia e a ciência, para que a gente tivesse uma visão ampliada. Então, ao seu tempo, aos pouquinhos, para que a gente tivesse condição de assimilar todo esse entendimento, todo esse conhecimento que a gente precisa adquirir para ir conhecendo essa verdade. No livro Lázaro Redivivo, escrito pelo Espírito Irmão X, no capítulo 32, ele nos diz assim: a verdade não constitui
edificação que se levante por informações alheias no caminho da vida. Olha só. Então, a verdade não adianta a gente falar para o outro, não é a nossa informação que vai trazer a verdade para o outro. É realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos dentro de si mesma, utilizando a própria consciência. Então, somente através das provas que cada um de nós vivencia, que vai trazer o conhecimento necessário para encontrarmos a verdade. Aí a gente vê pai e mãe, né? A gente aqui, pai e mãe, desesperado quando vê às vezes os filhos seguindo algum caminho que a gente fala, Jesus amado, não é esse caminho, não é por aí, meu filho. E a gente quer conduzir o filho, e a gente entra em atrito, às vezes mulher com o esposo com a mulher, né? Entra no atrito ali, pessoas da família, por quê? Porque a gente fala, filho de Deus, né? Não é esse caminho, você está indo pelo desse caminho aí, olha o desvio que você está pegando, e a gente quer fazer a pessoa entender e ver aquela verdade, não adianta. Porque cada um precisa vivenciar a sua experiência. É lógico que a gente pode evoluir observando. Opa, eu já sei que cigarro não é bom, né? Eu já sei que bebida em excesso não é bom. Eu já sei que isso ou aquilo não é bom. Eu já observei, eu já estou vendo. Eu posso, sem experimentar isso daí, continuar a minha evolução. Mas existem pessoas que têm os seus aprendizados. Cada um tem a sua individualidade, o seu aprendizado para passar. Então, não adianta a gente se descabelar quando a gente vê algum ente querido nosso pelo desse caminho. Vamos orar por ele, vamos pedir para que Deus, né, abra a visão dessas pessoas que a gente ama, para que elas encontrem o caminho sem tanta dor, né, mas pelo amor, assim como a gente também. Vamos começar a buscar aí o caminho mais do amor do que da dor, para que a gente evolua mais rápido e sem tanto sofrimento, né? Então, o objetivo de entender a verdade é que quanto mais a gente conhece a nós mesmos, mais a gente vai enxergando quem nós somos e onde nós temos que chegar. E aí, essa verdade é o que vai iluminar, né? É o que vai clarear a nossa consciência, é o que vai nos chamar a viver de acordo e em harmonia, em fidelidade com a lei divina. Então, quando a gente começa a se conhecer um pouquinho mais, é isso que vai acontecendo. Essa verdade que a gente vai encontrando vai abrindo os nossos olhos, iluminando ainda mais a nossa consciência, fazendo com que a gente busque mais as coisas boas, as coisas do bem, as atitudes mais serenas, melhores. Vai clareando a nossa consciência, porque tudo que a gente precisa está na nossa consciência. A lei divina está na nossa consciência. Então, quando a gente para de ficar vivendo de ilusões, a gente consegue ouvir a nossa consciência e a gente caminha de uma forma mais tranquila e melhor por esse mundo, vivenciando de forma mais calma, mais serena, com mais equilíbrio os nossos desafios, né? E é muito bacana quando a gente vê que Jesus disse assim, conhecereis a verdade, não é? Conhecereis. O conhecereis está no futuro. Então, o que significa isso? Jesus sabia que a gente não ia conhecer essa verdade agora. Ele sabia que era um trabalho para a nossa eternidade, para uma existência inteira, para uma vida toda. Então, ele sabia que esse conhecereis é indefinido. É um trabalho árduo que a gente vai ter ainda, né?
de passinhos de formiguinha aí, né? Trabalhinho de formiguinha, mas contínuo, para que a gente consiga, dentro dessa nossa jornada toda, a evolução. Né? Então, conhecereis esse futuro, esse trabalho permanente, sem cobrança, sem exigência, mas que a gente não pare, que a gente continue, que a gente seja permanente na palavra do Cristo, permaneça com Ele, para que a nossa consciência encontre o mais rápido possível essa luz divina. E assim, nós iluminaremos o nosso ser. E aí, vamos lembrar que a gente às vezes fala assim, né? Quando a gente vai falar sobre os espíritos mais evoluídos, a gente diz assim, e os espíritos de luz. Não é isso que a gente fala? Os espíritos de luz. Gente, nós também um dia seremos espíritos de luz, porque Jesus prometeu. E a gente tem que confiar nessa palavra dele. Se trabalharmos, se nós permanecermos, se nós continuarmos junto com Jesus, nós seremos também esse espírito de luz. E aí vamos nos lembrar o que dizia Herculano Pires, que ele nos dizia assim: não somos criados do barro da terra, mas da luz das estrelas. Então, que essa verdade maravilhosa, que é a lei divina de Deus, que é o sol, né, dos ensinamentos de Jesus, possa trazer para todos nós essa luz da consciência, para que a gente um dia seja essa luz das estrelas. Muito obrigada pela atenção. Essa era a nossa mensagem da noite. Muito bem. A Casa de Redenção Mensageiro da Luz agradece a toda a diretoria por essa bênção. E através dessa iluminação é que nós estamos percorrendo o caminho, a cada hora, às vezes, enfrentando a dificuldade que nós chamamos de dificuldade, mas às vezes vem para o bem. E, como você mesmo falou aí, que é um alerta para a gente observar o caminho que estamos andando. Uma topada a gente toma, não gosta, mas é para observar o local onde está pisando. Então, tudo isso, hoje a gente vai refletindo e observando que o amor de Jesus é maravilha pura. Neste momento, aqui reunidos, agradecemos a Deus, ao Mestre Jesus, a espiritualidade que nos acompanha, nos protege, que são nossos mentores, orientadores, espíritos protetores, a todos que estão aqui encarnados, desencarnados, através dessa tecnologia bendita que nos une num só pensamento, que é o aprendizado das boas novas de Jesus. Que a partir desta noite, Senhor, tenhamos sempre coragem, bom ânimo e muito equilíbrio, muita paz no coração, para permanecermos na Tua palavra, sendo seus aprendizes. Que possamos, Senhor, reconhecer em nós as ilusões do mundo, para que a gente possa viver as verdades que o Senhor nos trouxe. Abençoe e proteja a nossa vida, a dos nossos familiares, nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, para que todos nós, Senhor, possamos continuar dentro desse amor, dessa paz e dessa serenidade. Muito obrigada, que assim seja. Que assim